Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar e mais uma vez trazendo, é claro, um tema importantíssimo, um tema de saúde pública, é claro, para a gente debater, para a gente ter mais conhecimento a partir de hoje. Gente, o problema que a gente vai analisar um pouco mais agora, a questão, a doença, ela afeta cerca de 35% da população mundial, isso é claro, segundo a Organização Mundial da Saúde. Hoje nós vamos falar, nosso programa é para as pessoas que sofrem com questões respiratórias. Pois é, gente, a gente vai falar sobre as alergias respiratórias. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema, é claro, possa interessar, alguma pessoa que sofra com as famosas ites, rinite, bronquite, sinusite, não hesite. Encaminhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo neste exato momento através do www.hittv.com.br. Pega o seu celular e envia o nosso link de transmissão, porque informação boa é sim informação compartilhada. Fora isso, te convido, é claro, a você fazer parte aqui do nosso bate-papo. Envie a sua dúvida, o seu relato para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela, por favor. Olha só, o que você faz quando você está em meio a uma crise alérgica? Só quem já teve sabe. Usa medicamentos um dia prescritos por médico. Sabe aquela pessoa que foi um dia no médico, teve a sua receita, a sua prescrição e aí acaba utilizando a longo prazo? Utiliza remédios de venda livre. Você recorre à farmácia e compra aquilo que você acha que pode te ajudar. Faço lavagens nasais com soro fisiológico ou tento métodos naturais. Chás, óleos essenciais, enfim, entra lá e participa da nossa enquete que está rolando neste exato momento lá no @Consulta ao Doutor no nosso Instagram. Gente, a grande questão é que o mundo nunca foi tão alérgico. Pois é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a tendência é que em 2030, ou seja, num futuro não muito distante, veja bem, estamos em 2024, quase 2025, é possível que metade da população mundial seja acometida por alguma alergia. E aí, neste caso, a gente está falando tanto das alergias respiratórias, quanto das alergias cutâneas, quanto das alergias alimentares. Portanto, são 4 bilhões de pessoas que podem ser acometidas por alergias num futuro não muito distante. Então, é preciso, claro, falar sobre o assunto e levar as alergias mais a sério. Então, para essa missão, recebo e apresento a vocês a doutora Verônica Tavares, ela que é médica alergista e também imunologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Dani. Vamos bater esse papo sobre um assunto super importante, ainda mais para quem vive em São Paulo, né? Ainda mais para quem vive em São Paulo, como o Kleber estava comentando, não é? A gente vive aí uma oscilação imensa de temperaturas e temos, inclusive, um alerta aí para as pessoas que sofrem com essas questões respiratórias, não é verdade? É importante, a gente tem um número grande de adultos, crianças sofrendo com problemas respiratórios, então é importante entender que existe prevenção e também a gravidade que isso pode levar, enfim, para poder cuidar, né? Não relevar. Exatamente, porque o objetivo aqui é a gente entender um pouco mais a respeito dos sintomas, daquilo que a gente pode fazer em termos de tratamento e principalmente de prevenção. Afinal de contas, como o ditado diz, é melhor prevenir do que remediar. E olha só, doutora, a gente aproveitando aí os recursos das redes sociais, a gente fez uma pergunta para os nossos seguidores, a gente perguntou o seguinte: quando você pensa em alergias respiratórias, qual é a primeira palavra que surge na sua cabeça? Por quê? Porque a gente quer entender o quanto esse tipo de assunto representa para cada um de nós. Então, vamos ver o que foi formado na nossa nuvem de palavras. Por favor, diretor. Então, temos aí palavras como pelagem de animais, coriza, pólen, congestão está em primeira linha ali, gritando na nossa tela, coceira, espirros, poluição, falta de ar. Queria que você comentasse um pouco dessa nuvem de palavras, porque, claro, quanto maior e mais intensa vem a palavra, mais pessoas compartilham aí desse mesmo pensamento. Isso, eu achei interessante que congestão e coceira, porque realmente são os sintomas principais da rinite alérgica, né? Que é uma alergia respiratória de via aérea superior, do nariz, rino, nariz, ite, inflamação, então é a inflamação do nariz. E
Mas você vê ali várias outras coisas, né? Então, descongestionante, que é o remédio que o pessoal usa, que, enfim, tem suas ressalvas, sobre a pelagem de animais, sobre os espirros. Então, tem muita coisa ali falta de que ar. É importante, né? Que se associa à questão respiratória. E para você, como tem palavras, né? Como faz as pessoas pensarem em diferentes coisas. A gente tem ideia de quantas pessoas são de fato acometidas, porque muitas das vezes a gente pensa assim, ah não, eu sofro com isso. Não, muita gente sofre, assim como você, e por isso a importância da gente trazer esse tema num programa como esse. Informação é a melhor saída, é claro, para você conseguir melhorar a sua condição e ter mais qualidade de vida. Bom, doutora, você mesma acabou de comentar para a gente a respeito do termo IT. O termo IT, ele é mais utilizado, na verdade, ele é utilizado para definir uma inflamação. Correto? Isso. Rinite, sinusite. E aí eu queria entender um pouco mais como que a gente consegue diferenciar uma alergia de uma infecção. Tá, então vamos lá. Então, a alergia, ela está muito associada a esse termo inflamatório, né, do IT. Então, as rinites, a bronquite, tudo tem esse sufixo de IT, por conta do processo inflamatório. Como é que a gente diferencia uma infecção de uma alergia? Primeiro que a infecção é um quadro que você tem passageiro, né? Aquilo não é, você não tem aquilo com frequência. Então, se você passa todos os dias de manhã ter espirros, todos os dias de manhã você coça o nariz, estranho, isso não é uma infecção, isso provavelmente é uma alergia. Agora, se esse quadro acontece de uma maneira mais abrupta, intensa, acompanhado de febre, de mal-estar, né, daquele corpo cansado, daquela vontade de não fazer nada, isso já é um quadro de infecção. Por quê? Porque o corpo está liberando outras formas de inflamação para combater aquele agente, um vírus, uma bactéria que seja. Perfeito. E olha só, muitas pessoas já ouviram falar, é claro, de rinite, sinusite, bronquite, mas vamos entender um pouco mais a respeito de cada uma delas. Então vamos começar falando pela rinite que você acabou de trazer para a gente. Queria entender um pouco o que é a rinite de fato, qual que é a descrição que a gente tem aí de imediato. Tá, então a rinite é a inflamação do nariz, né, da cavidade nasal e também da região posterior. A rinite é uma das alergias mais comuns, a gente tem desde sintomas leves até sintomas bem importantes que comprometem muito a qualidade de vida. Eu costumo falar que a rinite é uma das doenças mais subestimadas, porque a gente acaba vivendo com ela e achando que é normal ficar com o nariz entupido, dar 10 espirros, e ela compromete a qualidade de vida, a noite de sono, é causa de seletividade alimentar em crianças. Então, assim, tem muita coisa importante numa rinite. A sinusite, ela já não é um quadro alérgico, tá? A sinusite, ela é a inflamação dos seios da face. E os seios da face são cavidades na nossa via aérea que elas são mais difíceis de chegar nelas. São cavidades cobertas por osso, né? Então, para você ter uma inflamação ali, é um pouco mais difícil. E ela normalmente é associada a quadro infeccioso. Então, a famosa sinusite, que você precisa muitas vezes usar antibiótico, não em todas, mas porque a gente tem sinusites crônicas e tudo mais, mas assim, a sinusite costuma ser um quadro infeccioso e costuma ser uma complicação da rinite. Então, a pessoa tem rinite, tem esses sintomas aí muito frequentes, e aí acumula a secreção nos seios da face e essa secreção acaba virando uma infecção. Então, a gente pode dizer que uma rinite não tratada, não administrada, não controlada, pode levar a uma sinusite. Pode levar a uma sinusite. E aí, uma coisa que eu brinco muito é que o pessoal fala assim, eu tenho sinusite. Eu falo, não, você pode ter, você tem para você a rinite. O tenho a sinusite não é tão comum assim quanto as pessoas pensam. A sinusite, ela é realmente uma consequência. Entendi. Para a gente compreender um pouco mais a respeito dos sintomas, voltando para a rinite, quais são os sintomas de uma pessoa que sofre com rinite? Como eu disse no comecinho, eu sofro bastante de rinite, já sofri momentos piores, já tive meus piores momentos, hoje em dia estou mais tranquila com ela está mais branda comigo, mas eu tinha uma característica muito pontual que era ao acordar, eu já começava a ter crises, e quanto mais, sei lá, eu espirrava, parecia que não tinha fim. É bem isso mesmo. Eu acho que o sintoma mais comum da rinite é a congestão nasal, é aquela sensação de nariz entupido. Os espirros também são muito comuns na rinite. A coceira do nariz, né? A gente tem até uma característica no paciente alérgico que ele às vezes tem uma linhazinha no nariz de tanto coçar, tanto levantar, tanto fazer assim.
Coceira nos olhos também, é muito comum essa irritação ocular. E secreção hialina, o que é isso? Uma coriza clarinha, aquela coriza sem cor que acontece, às vezes você não consegue nem segurar. Você está fazendo alguma atividade ali e de repente começou a ter aquela coriza. E essas são as características da rinite. Tá. E você comentou a respeito da seletividade alimentar nas crianças. Queria adentrar um pouco mais isso. E aí eu aproveito para te fazer a pergunta. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos pacientes que sofrem com essa condição, com a rinite? Com a rinite? Então, vamos lá. Eu acho que a rinite, o primeiro desafio é você entender que isso é uma doença. Tá? Muitas vezes as pessoas levam isso como uma não doença porque, enfim, não leva a coisa, teoricamente não leva a algo mais sério e tudo mais. Na questão da seletividade, o que acontece? Quando o seu nariz está inflamado, ele não faz as funções dele, que é, então, filtrar o ar que vai entrar, umedecer, aquecer aquele ar e sentir cheiros. Essas são as funções do nosso nariz. Se a gente não sente cheiro, a gente não tem paladar, a gente não sente o sabor dos alimentos. Na infância, a gente está construindo o paladar, então a gente precisa sentir muito o gosto para aprender a gostar ou não daquilo. Então, na infância, se o alimento não tem sabor, né, se a criança está com o nariz entupido, não sente um sabor, ela não vai gostar daquilo. É diferente, por exemplo, de quando você está gripado, que você não sente nada de sabor. Então, aí você consegue até falar, não sinto sabor. Na rinite, você tem a perda parcial, você vai perdendo aos poucos. Então, muitas vezes, isso não é nem descrito. A gente vai perceber isso ao longo do tempo. A criança não sabe descrever isso pra gente, né? Então, isso é uma das questões. Acho que outra questão super importante na rinite é a qualidade do sono. Quem respira mal não dorme bem. E se você não dorme bem, se você não entra naquele sono, né, no sono profundo, você não descansa o corpo e a mente. Isso pode refletir na qualidade do seu aprendizado, então para as crianças no aprendizado escolar, mas para o adulto no seu trabalho diário, né? Então acaba perdendo isso. E até em questões mais sérias, como no cognitivo, reflexo, tudo isso pode afetar. É uma reação em cadeia simplesmente pelo fato de que você não respira bem. E como que eu posso orientar os papais e as mamães que estão, é claro, nos assistindo sobre os desafios do diagnóstico? Porque muitas vezes, como você mesmo disse, né? Às vezes é uma criança que não sente cheiro, portanto ela não tem paladar, aí me lembra aquela fase da pandemia, onde era muito característico, né, esse sintoma. Então, quando que eu consigo diferenciar os sintomas de uma rinite para um resfriado, uma gripe? Então, assim, se essa criança, né, falando para os pais principalmente, se essa criança ela tem sintomas, mesmo que leves, porém com muita frequência, então diariamente ela tem sintomas respiratórios, ela coça o nariz, ela tem uma coriza, eu acho que vale a dúvida. Será que isso é uma infecção ou será... Tá demais, né? Tá tendo uma infecção seguida da outra. A gente sabe que no início da escola, quando a criança entra na escola, ela fica realmente muito doente. Mas quando aquilo passa a ser muito frequente e sem levar a dificuldade geral, assim, sem levar alteração no estado geral da criança, eu acho que você tem que pensar na alergia. E aí você vai olhando ao redor. A criança ronca para dormir, a criança tem um sono extremamente agitado, a criança não come bem. Poxa, vale muito conversar com o pediatra e aí pedir avaliação, talvez, de um médico alergista. Muito bacana esse apontamento aí para os papais. Dica anotada? É verdade, doutora, que o pólen é responsável por muitas crises alérgicas, por 30% das crises alérgicas da população? E de que forma as questões ambientais interferem, é claro, nesses quadros? Sim, os pólens, eles são dos aeroalérgenos que podem causar a rinite e a asma. Olha aí, né? o nosso sistema respiratório aparecendo aí, nossos pulmões respirando lindamente. E o pólen pode, então, ser uma causa. Aqui no Brasil, ela não é a principal causa. Os pólens não são o principal alérgeno respiratório. Na região sul do Brasil, um pouco mais, mas aqui na região sudeste, nordeste, não costuma ser o principal causador das rinites. É um dado muito comum no hemisfério norte, na Europa, onde a gente tem as estações do ano bem delimitadas e aí a primavera é uma época de polinização muito intensa. Mas eu tenho paciente com alergia a pólen que sofre na primavera, isso pode acontecer também. Na verdade, aqui a gente passa praticamente por todas as estações do ano em um único dia. Exatamente. Doutora, falando então em alérgenos respiratórios para a rinite, quais são os que a gente pode considerar, que a gente precisa ficar atento? Poeira.
Sim, a poeira, mas o mais interessante é que, na verdade, a gente tem um bichinho chamado ácaro, que ele tem algumas espécies de ácaros, né? Mas o ácaro, ele é um bichinho microscópico, então a gente não enxerga ele a olho nu. E o ácaro, ele sim é o principal vilão da alergia. Ele está presente em ambientes muito empoeirados, porque a poeira é um dos alimentos do ácaro. Ele está presente no nosso colchão, no nosso travesseiro, porque ele se alimenta da descamação da nossa pele. E ele está presente também no pelo dos animais, porque ele também se alimenta da descamação da pele do cachorro, do gato, enfim, dos animais que têm pelo. Então, ele é o grande vilão das alergias, principalmente aqui no Brasil. E existe, doutora, algumas condições que envolvem a coexistência de mais de uma alergia. Por exemplo, a rinoconjuntivite. Quando que ela é atacada? Então, a rinoconjuntivite é quando você tem a rinite e a conjuntivite alérgica juntas. Isso é muito comum, dificilmente você tem só uma rinite, só afetando o nariz, normalmente vai afetar os olhos. O grande problema é que os olhos, ele é um órgão nobre e que existe o risco de você, de tanto coçar, lesionar a córnea, né? E aí levar a lesões e a doenças mais importantes, né? Enfim, como ceratocone. Então, isso é muito comum. Quando a gente trata a rinite, a gente sempre vai pensar na conjuntivite alérgica e quando tem conjuntivite alérgica, é indicação absoluta fazer tratamento para alergia. Eu sei, gente, que essa consulta foi marcada para você que me assiste, mas eu vou aproveitar aqui o meu tempo com a doutora e comentar a respeito dessa conjuntivite, porque quando eu tinha minhas crises de rinite, chegava a formar, inclusive, bolha nos olhos. Eu pensava, gente, mas o que será que... Aonde eu vou chegar? Isso, ele forma uma película, né? Ele incomoda bastante, os olhos ficam bem vermelhos. Isso é tudo processo inflamatório. Então, é o corpo ali tentando proteger. Porque a alergia, Dani, é o sistema imune bagunçado. Ele está achando que ele está te protegendo. E, na verdade, o que ele está fazendo é mais... É pior do que o que estaria causando aquilo, É uma reação exagerada do corpo. Exatamente. E há algo que ele não deveria reagir, né? Isso é um processo alérgico. Então, esse processo todo que ele produz nos olhos, no nariz, a coriza, a obstrução, tudo isso é como se ele quisesse te proteger. Perfeito. Vamos falar de tratamentos. Quais são as alternativas que nós temos? Isso vai depender no tratamento das alergias respiratórias, né, do tipo de alergia, da intensidade, da frequência. Então, existem várias linhas ali de tratamento. Então, a primeira, eu gosto de dividir em 3 pilares, né? Então, se é uma coisa mais leve, uma coisa esporádica, a gente tem medidas muito simples, como lavagem nasal, que é uma coisa que nos últimos tempos tem se falado bastante, da importância de se lavar o nariz com soro fisiológico ou com solução salina e fazer disso um hábito. Um hábito como escovar os dentes, isso tem que ser bem importante. De manhã e à noite, por exemplo. Exatamente. Se for uma vez por dia, já está valendo, já tá sabe? Ótimo. Uma vez no banho, já está valendo a ideia ali de melhorar, de limpar aquela via aérea. Quando tem um pouco mais intenso, quando só lavar o nariz não está dando conta, a gente tem medicamentos para isso. Então, a gente tem medicamentos locais, como os corticoides nasais, a gente tem antileucotrienos, a gente tem tratamento para evitar, para tratar essas crises recorrentes, né? Essa inflamação crônica que cada crise leva. Então, cada vez que você tem uma crise de alergia, você está liberando inflamação. A junção dessa inflamação, né, diária ali ou muito frequente, ela leva a uma inflamação crônica. E aí a gente tem como tratar essa inflamação crônica. E por fim, na rinite, na asma, a gente tem também a opção de tratar a alergia propriamente dita. O que é isso? É fazer o seu sistema imune aprender a tolerar aquele alérgeno. E é o que a gente chama de imunoterapia, que o pessoal chama popularmente de vacina de alergia. Não é uma vacina, é uma imunoterapia, que é uma maneira da gente ensinar o teu corpo que, olha, você não precisa reagir, sistema imune, isso não é ruim. Vamos aprender a tolerar o ácaro, vamos aprender a tolerar o pólen. E aí, com isso, você realmente muda a história da doença, porque você se torna tolerante àquilo e aí você para de ter as crises. Olha que bacana, muito bom saber que temos todos esses recursos à nossa disposição. Doutora, falando sobre a sinusite, você comentou que sinusite é uma consequência, claro, de uma rinite não tratada. Queria entender a diferença entre sinusite alérgica e rinocinusite.
Ah, nossa, aí é Deu um bug na minha cabeça. Que rinocinusite é quando você tem a inflamação do nariz e dos seios da face. E essa rinocinusite, ela pode ser causada por processo alérgico. A rinocinusite pode ser uma alergia também. A gente tem a rinocinusite com polipose nasal, por exemplo, que é quando você tem os pólipos, presença de pólipos dentro da região dos seios da face e do nariz, levando a um aumento da inflamação. E a sinusite, a gente tem a alérgica, que ela tem então essa característica de ser causada por um agente, de ter essa continuidade da rinite, e a gente tem a infecciosa, que é quando você precisa então tomar o antibiótico, né, que é aquela sinusite que ela vem acompanhada de uma secreção esverdeada, de uma dor de cabeça intensa, uma sensação de peso e de febre muitas vezes. Perfeito. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a asma. A asma, gente, que é a 4ª causa de internação pelo SUS na população pediátrica. Exatamente. A asma chegou outono e inverno, é o terror de pronto-socorro infantil, principalmente, tanto de hospitais públicos quanto particulares, porque as crianças, elas sofrem muito com a asma, né? E é muito comum nessa época do ano. E o que é a asma? Tá, vamos lá. A asma é a doença inflamatória do pulmão. Então, é essa inflamação ali nos brônquios, né? Os brônquios são os responsáveis pela nossa respiração, pelas trocas gasosas. E é a inflamação desses brônquios que impede, então, a passagem de ar corretamente. Entendi. E ela também tem estágios? A gente pode dizer que também existe a forma aguda, a forma crônica? Ela é uma doença crônica, tá, né? O que acontece é que você tem as crises. As crises é quando você consegue ver, né? Quando aquela pessoa tá ali sentindo falta de ar, tendo crise de tosse. Mas a doença, ela tá ali causando inflamação no pulmão, independente desse momento de crise. Então, no tratamento, muita gente trata a crise da asma. E o correto é você tratar para não ter a crise de asma. Essa é a real intenção. Perfeito. Quais são os maiores sintomas? Como que eu consigo identificar? Então, acho que o mais comum é a tosse, né? Uma tosse para o seco, uma tosse que leva a uma dificuldade respiratória, um desconforto para respirar, uma tosse que pode vir em forma de crises. Você pode ter ali o uso da musculatura acessória do corpo, então você pode puxar muito a região intercostal, a região aqui da fúrcula, isso são sintomas de uma crise. A gente tem a falta de ar, aquela sensação de falar entrecortado, você não consegue terminar uma frase porque não consegue puxar o ar. Esse é o mais comum da asma. Perfeito. Doutora, temos perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta da Adriana, de Betim, Minas Gerais. Mineira, Adriana, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Boa tarde. Tenho muita sinusite com secreção transparente, além de muita tontura. Esses são sintomas normais. Doutora, vamos ajudar a Adriana? Vamos lá. Adriana, olha, não sei se você tem sinusite ou se, na verdade, você tem uma rinite, tá? E a gente tem que entender que nariz, ouvido, garganta, é tudo junto, é tudo perto, é tudo o mesmo buraco ali. Então, ele pode afetar o ouvido e, com isso, mexer na questão do equilíbrio, porque é o nosso ouvido que é o responsável pelo equilíbrio. Eu acho que de primeiro o importante é você manter uma lavagem nasal e procurar um médico alergista para tratar aí essa rinite. E para você que está gostando do nosso bate-papo, já voltamos com mais consulta ao doutor. Vamos para um rápido intervalo, te espero. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, nosso bate-papo hoje é sobre as alergias respiratórias. Você também, assim como eu, sofre com as famosas ites? Pois então esse programa é para você. Se você, olha, ó, espirrando. De novo, por favor. Amei, Amaral, muito obrigada. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Entra lá e compartilha com essa pessoa quem você considera o nosso assunto interessante, o nosso link de transmissão, combinado? Fora isso, te convido, é claro, a você participar do nosso bate-papo, envie a sua dúvida, o seu relato para
a nossa médica que está aqui com a gente. Não perca essa oportunidade de tirar as suas dúvidas para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos sim a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram e em seus minutos finais. Não deixe de participar. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Está acontecendo lá no @consulta ao doutor. O que você faz quando está em crise alérgica? Usa medicamentos um dia prescritos por um médico, utiliza remédios de venda livre. Você vai lá na farmácia e compra o remédio que você acha que pode ser bom para você. Faça lavagens nasais com soro fisiológico ou você tenta métodos naturais, chás, óleos essenciais. Entra lá e participa, sua participação é muito importante para a gente. Para você que acabou de chegar, eu gostaria de apresentar aqui a nossa médica de hoje, Verônica Tavares, alergista e também imunologista. Aproveito, claro, para agradecer sua participação aqui com a gente. E antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, estávamos falando sobre asma, mas já voltamos a falar sobre isso. Hoje nós temos mais um episódio daquela nossa série em que a gente busca entender um pouco mais a respeito dos assuntos, das notícias que aparecem nos jornais, nos noticiários. Pois é, você, gente, já viu ou leu alguma notícia que dizia a respeito de um britânico que ele acabou com uma condição extremamente grave após o uso indiscriminado daqueles descongestionantes nasais? Pois é, ele tem 28 anos, acabou em uma condição extremamente grave e ele utilizava mais ou menos, ele confessou aí em um relato que ele utilizava esses descongestionantes nasais umas 50 vezes por dia. Pois é, aí fica, é claro, o alerta que além desse uso que a gente faz de forma que a gente não deveria, esses medicamentos, eles são extremamente viciantes. Pois é. E agora a gente vai ouvir, é claro, a explicação do Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, no quadro Visão do Doutor. A notícia do homem que teve seu septo nasal e toda a parte externa do seu nariz totalmente destruída por conta dos descongestionantes ou dos vasoconstritores nasais, apesar de ser um caso extremo, infelizmente é muito comum no consultório de otorrinolaringologia. Os vasoconstritores são medicações semelhantes à adrenalina que a gente utiliza para parada cardíaca, por exemplo. E o efeito dessas medicações é diminuir a vascularização, a quantidade de sangue que está indo para o nosso nariz, que por um momento vai causar essa sensação de alívio, de descongestionamento, mas que quando utilizadas em altas doses, por longo prazo, podem causar esse efeito destrutivo que a gente observou nesse homem, né? Além disso, os vasoconstritores também causam o que a gente chama da rinite medicamentosa, que é a dependência do uso dessas medicações. Então, quando a gente utiliza a medicação, ela dá aquele alívio maravilhoso, mas depois de algumas horas, entope tudo novamente, a pessoa precisa ficar utilizando recorrentemente essas medicações para sentir algum alívio e ter alguma qualidade de vida do ponto de vista respiratório. Mas um alerta tem que ser feito. Nem todas as medicações que a gente utiliza dentro do nariz têm esse efeito destrutivo, né? Então, os soros fisiológicos, os corticoides nasais, não só podem, como são indicados no tratamento de uma série de doenças crônicas, como a rinite alérgica, por exemplo. Então, na dúvida, se você tem alguma queixa respiratória, sente o nariz entupido, ao invés de se automedicar, procure o seu otorrinolaringologista para que ele possa fazer um diagnóstico adequado do motivo pelo qual você não está respirando direito e aí fazer um tratamento adequado, seja ele utilizando medicações e eventualmente até fazendo algum procedimento cirúrgico. Esse foi o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, trazendo o seu olhar, a sua explicação sobre uma notícia no quadro Visão do Doutor. Aproveito, gente, para te lembrar, caso você tenha qualquer dúvida a respeito de uma notícia que você veja por esses dias, encaminha para a gente essa notícia para a gente trazer o olhar de algum doutor para nos explicar, ok? Conhecimento nunca é demais e é de extrema importância. Doutora, dando continuidade aqui, gostaria de pegar um gancho do doutor Mohamed Saada e te perguntar o que é essa rinite medicamentosa?
Vamos lá. Então, a rinite medicamentosa, ela é causada pelo uso do medicamento que você começou a usar para tratar a sua outra rinite, a rinite alérgica, a rinite vasomotora. Então, o que acontece? Como ele mesmo explicou, o remédio descongestionante, ele vai diminuir o sangue que circula pelo nariz e vai fazer com isso a desobstrução, ele vai diminuir o edema, né, o inchaço do nariz. Só que a rinite medicamentosa é quando o nariz só funciona, quer dizer, ele só vai deixar de ficar inchado se você usar o remédio. E aí você passa a precisar do remédio cada vez mais, porque você não vai conseguir respirar sem ele. Só que o descongestionante, ele tem vários outros efeitos colaterais, então é um risco grande, além de diminuir a circulação do sangue no nariz e vai fazendo com que você perca ali a função do nariz. E tem uma coisa importante, Dani, que eu acho que a gente precisa comentar. Esse remédio, ele é extremamente perigoso para crianças. Então, o descongestionante nasal pode causar uma intoxicação nas crianças, que vai levar a um quadro sistêmico. A criança pode ficar sonolenta, pouca resposta, um comprometimento importante. Então, tem que tomar muito cuidado, usar com muita parcimônia, só com indicação médica descongestionante e em crianças, nunca usar. Nunca usar, e fica aquela dica que você trouxe no primeiro bloco, que o Dr. Mohamed também comentou, sobre o uso do soro fisiológico para fazer uma lavagem nasal e então melhorar essa condição a que você precisa, que você está aí tentando lutar contra. Continuando aqui o nosso bate-papo, vamos voltar a falar sobre asma. Eu acredito, doutora, que muitas pessoas fazem aí uma confusão com relação a asma e bronquite, inclusive bronquite asmática. Eu gostaria de entender um pouco a diferença entre cada uma delas, se é que existe diferença. Vamos lá, isso é engraçado, porque toda semana, quando eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, vem essa pergunta, ela é muito comum. Então, vamos lá, qual que é a diferença de asma, bronquite e bronquite asmática? Nenhuma. São 3 nomes para uma mesma doença. E é importante a gente entender isso, porque muita gente associa a bronquite quando eu era criança. Agora que eu tenho adulto é a asma. Ou bronquite é leve e a asma é quando é grave. E não, é tudo a mesma coisa. E aí a gente tem dentro do nome asma a diferença entre uma leve, uma moderada, grave, intermitente, que é quando acontece de vez em quando está controlada ou não controlada. Mas bronquite e asma são a mesma coisa. Maravilha, anotadíssimo. Anotou aí também bronquite, asma e bronquite asmática, faz tudo parte da mesma classe de doença de condição que a gente está tratando. Quais são os maiores desafios no diagnóstico e, claro, no tratamento da asma? Da asma. Então, acho que para a asma, o grande problema é que a pessoa vai lá, tem uma crise de asma e ela passa a achar que aquilo que ela fez para a crise é o tratamento ou que ela só precisa tratar quando ela tem a crise. E, na verdade, como eu comentei no bloco anterior, é uma doença crônica. A gente precisa tratar a doença para que você não venha a ter a crise. Então, esse é o maior desafio. Vamos de mito ou verdade um pouquinho? Diretor, coloca na tela pra gente mito ou verdade. O cigarro piora o quadro das alergias respiratórias? É mito ou verdade? Verdade. Aliás, o cigarro piora tudo, né? Mas quem tem doença respiratória não pode fumar. Pode nem chegar perto. Nem chegar perto. E principalmente quando a pessoa não faz uso, mas está ali perto de alguém que infelizmente fuma, um familiar e tudo mais. Então é importante a gente trazer esse alerta, porque muitas pessoas não fazem ideia do quanto elas podem estar fazendo mal para uma outra pessoa que nem escolheu fazer o uso. Isso, exatamente. E não é só, mas eu não fumo perto, eu não fumo dentro de casa, mas você carrega com você. Quem é fumante não sabe, mas ele carrega um cheiro, né, característico. E vale isso também para cigarro eletrônico, que é uma epidemia que a gente está vivendo atualmente, o crescimento dos fumantes de cigarro eletrônico, principalmente entre os jovens, e é muito triste o que a gente vê, o que isso pode causar. O que a gente tem acompanhado aí de várias doenças que estão acometendo o pulmão dessas pessoas, enfim, as consequências têm sido desastrosas. A gente fala aqui ao longo dos nossos Consulta ao Doutor regularmente. Vamos de mais um mito ou verdade? Por favor, diretor, na nossa tela. Os remédios só devem ser tomados nas crises. Mito ou verdade? Muito parecido com o que você acabou de falar a respeito da asma. Isso é mito, né? Na verdade, vale frisar. É o seguinte, a gente tem que usar
o remédio da crise na crise, mas a gente tem remédio que é tratamento. E isso é importante diferenciar uma coisa e outra também. Vou dar um exemplo importante, até a gente falou da asma, mas, por exemplo, na rinite, os corticoides nasais, o pessoal usa só quando tem crise. E ele é um remédio para evitar a crise. Não adianta você usar ele na hora da crise. Você tem que usar ele de um modo mais contínuo para prevenir. Então, precisa ter claro isso, né? Precisa conversar com o seu médico e ele precisa deixar claro para você. Isso aqui você usa se você tiver crise, isso aqui a gente vai usar para tratar. Pois é, gente, isso acaba acontecendo por conta da automedicação, por isso a importância, é claro, de você procurar um especialista, um médico, para ele definir o seu tratamento e não você. Vamos de mais mito ou verdade? Ar-condicionado é um vilão. Mito ou verdade? Mito? Mito. Ar-condicionado não é vilão. Eu tinha certeza que era. Você vive sem ar-condicionado? Eu não vivo sem ar-condicionado. O que é vilão é você não limpar o filtro do ar-condicionado, é você ficar com aquele ar gelado bem em cima de você. Mas o ar-condicionado em si, ele é até bom, é gostoso, vai evitar ali que você soe muito, vai evitar alergias cutâneas, vai ajudar a manter um ambiente com menos quantidade de ácaros, né? Então, ele não é vilão, a gente só tem que usar ele da maneira correta e limpar ele, o mais importante. Muitas pessoas, que sofrem, né, de alergias respiratórias, identificam um certo ressecamento. E quando estão numa área, né, numa sala, enfim, com uso de ar-condicionado. Isso tem alguma coisa a ver ou tem alguma coisa a ver, de repente, alguma coisa que possa ser feita para melhorar essa condição? Sim, eu acho o seguinte, o ar-condicionado, né, ele pode ressecar, sim, a mucosa nasal, você pode, de novo, lavar o nariz, é algo comum, pode usar o umidificador, mas a gente não tem que pensar, ele é o vilão e eu vou tirar o ar-condicionado. Na verdade, você tem que tratar a sua alergia para que você não sofra com ressecamento do nariz. Entendi, perfeito. Vamos de mais um mito ou verdade? Ter uma tartaruga melhora a asma. Mito ou verdade? Mito. Isso é uma... Mas era muito comum, não era? É uma brincadeira que se fazia, que virou aí aquela coisa que se fala e acabou virando aí uma lenda. Mas, na verdade, por que se fala isso? Porque brincava-se que, já que o asmático sofre com o pelo do gato e o pelo do cachorro, o animal de estimação do asmático deveria ser uma tartaruga. E aí já virou que a tartaruga é o bicho que quem tem asma tem. Isso era comum. Quando eu era criança, eu era uma criança asmática e eu lembro que a minha mãe, uma época, pensou em ter uma tartaruga. Mas é melhor procurar um médico e tratar, não a tartaruga. E vamos conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Vamos ver então o que você faz quando está em crise alérgica. Pedimos a verdade, é claro, para os nossos seguidores. 40% usa o medicamento um dia prescrito por médico. 33% faço lavagens nasais com soro fisiológico e 20% utilizam remédios de venda livre. Por último, aqueles métodos naturais, chazinhos. Doutora, queria a sua avaliação a respeito do resultado honesto dessa enquete. Não, tá certo. Eu imaginei que fosse ser esse o resultado, porque como a alergia respiratória, e aqui eu vou falar mais da rinite, ela é aquele sintoma que você costuma ter com muita frequência, as pessoas fazem muito isso. Elas foram uma vez no médico e elas continuam usando aquele remédio que foi prescrito uma vez. O que precisa ter em mente é que é aquilo que eu comentei. Tem que saber se aquilo foi para tratar a crise ou se foi para tratar a doença. E não foque na crise, foque em não ter a crise, em cuidar para não ter. Outra coisa importante ali é sobre os métodos naturais. Tomar um chazinho é gostoso, mas a gente tem que tomar cuidado com esses óleos essenciais. Colocar no difusor ali, uma gotinha, pouquinho é gostoso, alivia a congestão. Agora, aspirar diretamente um óleo com um cheiro muito forte, isso pode causar um quadro importante, pode levar a crises de asma, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito importante ficar atento, porque às vezes a gente faz uma coisa achando que a gente vai estar fazendo um bem para o nosso corpo e a gente pode estar piorando ainda mais a nossa condição, como a gente viu também no caso do britânico que fez o uso de descongestionante nasal de forma excessiva e acabou com uma condição bastante grave. Doutora, falando em prevenção, naquela ideia de prevenir é melhor do que remediar, o que a gente pode trazer para o nosso público de informação a respeito das formas de prevenção, principalmente levando em conta, é claro, essa passagem que a gente está vivendo aí da primavera para o verão. Temos aí muita gente que vai viajar para o litoral, entrar naquelas casas que estavam ali com as portas fechadas há muito tempo. O que a gente pode trazer de informação?
Então, essas coisas que a gente faz, né, que a gente chama de controle ambiental, isso não é tratamento, é uma prevenção, é uma maneira que a gente usa para não piorar, para evitar ter muitas crises. Mas manter o ambiente sempre limpo e arejado. Se você sofre com rinite, com alergia a ácaros, então é bom usar capa de colchão e travesseiro para evitar esse contato direto. Hoje em dia a gente tem alguns travesseiros especiais para alérgicos. Evitar que dentro do quarto onde você vai dormir tenha coisas que possam acumular muita poeira, sujeira e ácaros, como livros, como coisas que são pouco usadas, muito enfeites, tapetes, cortinas precisam ser lavados com bastante frequência. E no guarda-roupa, se você vai arrumar um guarda-roupa, usar uma máscara, guardar ali o casaco, o edredom, o cobertor naqueles sacos a vácuos. São dicas simples, mas que ajudam já bastante. E uma dica para quando a pessoa está vivendo de fato uma crise, o que ela pode fazer que vai melhorar a condição dela consideravelmente? Olha, eu acho que na hora da crise de alergia, né, e vamos falar mais da rinite, que eu acho que é algo mais comum, lavar o nariz. Parece bobeira, mas lavar o nariz com soro fisiológico morno vai ajudar bastante a eliminar aquela secreção que está sendo acumulada, a diminuir um pouco da congestão nasal e já dar um certo alívio. Então, essa é uma medida não medicamentosa que todo mundo pode fazer na hora de uma crise e procurar um médico alergista. Temos, gente, perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Patrícia Lima, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Patrícia de Goiás. Boa tarde. Primeiro, quero parabenizar pelo programa, assisto sempre que posso. Muito obrigada pelo carinho. De noite, os meus olhos ficam vermelhos, arde e chega a inchar as pálpebras. E ao acordar, sempre remelados com aquela secreção, não durmo direito. Tem a ver com isso? Teria a ver com um quadro de rinite, Sim, Patrícia, esse seu quadro, pelo que você está descrevendo, parece muito uma rinite, né? E é comum piorar no período da noite ou pela manhã, quando a gente acorda, porque você passou ali a noite inteira dormindo naquele colchão, naquele travesseiro, que eu não sei há quanto tempo você não troca seu travesseiro, né? Naquele colchão que às vezes tem muito tempo. Tem um dado que fala que um colchão, em 5 anos, ele ganha 5 quilos de descamação da nossa pele e de ácaro. Então, o alérgico, ele dorme com o inimigo. Então, isso é muito comum. Então, usar aí essas medidas de controle ambiental, de limpeza, para tentar evitar. Gente, eu estou chocada com esse dado, confesso para você. Doutora, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui. Se você puder trazer, assim, uma última dica, aquilo que você falou assim, faltou dizer. Fique à vontade, te dou aí um tempinho. Tá, joia, vamos lá. Eu acho que o que é importante é a gente entender, então, que as doenças alérgicas, elas estão crescendo. A gente precisa olhar para elas com o olhar de você não precisa sofrer com a sua alergia. Existe tratamento, existe prevenção e as doenças alérgicas, elas podem se tornar graves. Então, uma bronquite, né, ou uma asma na infância, ela pode persistir na vida adulta e a gente precisa tratar. Uma rinite, ela é maior do que só coçar o nariz, ela tem outros sintomas que podem ser decorrentes dela. Então, a gente precisa tratar as doenças alérgicas. É importante a gente levantar essa bandeira, procure um médico sério para você fazer o seu tratamento da melhor forma possível, porque qualidade de vida é o que a gente busca aqui a cada programa. Bom, se você gostou aqui da nossa doutora Verônica Tavares, médica alergista e imunologista, aproveito para deixar as redes sociais e os contatos dela à sua disposição. Então, o Instagram, anota aí, doutorabreviado.Verônica Tavares com S, e ela deixa também à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 99326 7961. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha gostado aí do outro lado da telinha e aproveito para te convidar para o nosso encontro marcado de todos os dias, amanhã às 16 horas. Confirmado? Confirmado aqui. Até amanhã.